programa Quem Tem Medo da Música Clássica deste final de semana, a música de Mozart. Instigante com o ver, absolutamente estimulante, pacificador com o ouvir. Concerto para clarinete e orquestra com a interpretação de Sharon Kahn. Confira os horários e não perca, aqui na TV Senado. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, lá vem você com aquela churumela. Churumela. Vejam como as palavras avançam. Churumela vem ao longo dos anos de uma palavra francesa chamada chalumeau. Esse chalumeau vem a ser, vamos chamá-lo de pai, o pai de um dos instrumentos mais bonitos, mais completos, o clarinete. Aliás, clarinete ficou em português, mas é uma palavra francesa, clarinette. A palavra em português é clarineta. E aí ela fica feminino, né? A clarineta e o clarinete. Mas é a mesma coisa, eu ora vou falar clarineta, ora vou falar clarinete. Pois bem, o clarinete apareceu ali por volta de 1700. Por ali ele aparece. Ele está no naipe das madeiras. Ele é construído com uma espécie de madeira, de ébano, com todos aqueles registros e a paleta dupla para o sopro. O clarinete é preso na boca também pelo dente, dentro da boca. Diferente do oboé, tem aquela tripinha, parece com clarinete, mas tem aquela tripinha. O oboé fica solto na boca. O oboísta, vocês podem observar, em geral enche as bochechas, porque ele precisa soprar sem o apoio. Sem o apoio do dente. É uma técnica muito bonita do clarinete. Mas hoje vamos fazer aqui algumas coisas com clarinete. Primeiro, um programa instigante da série Música para Ver, feita pela Deutsche Welle alemã e pela Transtel, utilizando nos concertos para clarinete mais conhecidos e famosos em todos os tempos e mais belos também. O concerto para clarineta e orquestra, Kehel, é aquele casinho do Mozart, 622. Portanto, é a obra número 622 do Mozart. Imagine, lá para trás. E não é lá para trás, não. Foi escrita no ano da morte dele. Foi num ano difícil da morte dele, e ele estava doente, muito moço ainda, pobre, com dificuldades, fazendo a flauta mágica, fazendo o Requiem, fazendo uma ópera, além da flauta mágica, se não me engano, a Clemência de Tito, tenho essa impressão. Enfim, com um enorme trabalho, já estava casado, sem dinheiro, precisando vender os seus trabalhos, recebeu a encomenda do Requiem e também é desse ano esse concerto para clarinete. Aqui vai tocar clarineta essa moça que está aí atrás com essa expressão assim espantada, mas ela não é espantada não, ela é suave. Ela se chama Sharon Kahn. E o regente da orquestra é o regente James Judd. Esse regente James Judd, ele é conhecido porque ele é regente da orquestra jovem da Comunidade Europeia. Aqui outro ponto. A Comunidade Europeia é a junção dos países na Europa, que hoje tem uma moeda comum, um mercado comum, e é uma unidade econômica tão importante quanto os Estados Unidos no mundo. E deu muita força para a Europa. Eles, na sua atividade cultural, eles fizeram uma orquestra jovem, muito bonita. Ela junta jovens de vários países dessa comunidade europeia. E ela tem dado oportunidade ao programa Música para Ver, que pretende, além de ser um programa sobre música, ser um programa musical. E no mais, nós vamos ver o Mozart. Ora, o Mozart escreveu para trompa, concertos, né? Escreveu concertos para flauta, para oboé,
para fagote e para clarineta. No tempo dele ainda não havia o trombone, nem o pistão, a trompeta como ela foi concebida, já existia a trompeta. A metalurgia evolui mais adiante no século XIX. Bem, esses concertos de Mozart, eles criam algo que os músicos chamaram, de modo muito interessante, a pessoa sonora. Quem é a pessoa sonora? A pessoa sonora é um instrumento solista. É como se ele representasse uma individualidade. É um indivíduo, no caso o músico com um instrumento, diante da orquestra. Mozart escreveu, como vocês sabem, ele tocava piano e tocava violino, basicamente. Mas ele escreveu concertos de grande quantidade para instrumentos que não tocava. Há músicos que escrevem muito bem para um instrumento que eles mesmos tocam, e há músicos que não precisam exclusivamente tocar um instrumento para fazer a sua obra. A clarineta, ela é um instrumento muito interessante. Ela vem lá, ela misturou dois instrumentos antigos, o chalumeau, que era um instrumento de som grave, a churumela, não é? E misturou o clarim. O clarim já é um pouquinho de outra natureza, tanto que clarinete é o diminutivo de clarim, é um clarinzinho, porque ela tem um som claro. Clarim quer dizer claro. Ela tem um som claro, bonito. E ela vai do soprano, portanto a voz feminina mais alta, ao contralto, a voz feminina mais baixa, o contralto profundo. E ainda existe o clarone, que é muito pouco conhecido, mas é uma clarineta de som muito grave, parece um cachimbo, ela vai até lá embaixo, assim grande. No fundo, ela corresponde ao violino, quando ela é alta, e à viola, quando ela toca no registro médio. O bonito da clarineta é prestar atenção nos timbres, nas sonoridades emotivas. Por exemplo, os registros mais graves da clarineta são emotivos, são sérios. Os registros mais agudos são alegres, muito alegres. Por exemplo, na música popular brasileira, no chorinho, temos clarinetistas formidáveis que tocam aquele agudo, aquela parte alegre do choro nos agudos. E esse é, portanto, o concerto que nós vamos ouvir. É uma obra tardia, como eu lhe disse, e por isso mesmo, por ser um ano em que estava difícil a vida de Mozart, ela traz na melodia algumas ideias tristes. E longe, muito longe daquele Mozart da obra galante, bonita. No fundo, se o Mozart vivesse um pouco mais, meu Deus, porque ele foi a genialidade sem a necessidade da maturidade. Agora imaginemos essa genialidade também com maturidade. Mas isso não aconteceu. E também não impediu que entrasse para a história da música como uma de suas figuras mais significativas. O primeiro movimento, vamos ao primeiro movimento dessa música para ver, e vocês vão se inquietar aí com a imagem. Ele é um allegro como movimento, portanto vivo, mas ele simula um teste. Uma moça nervosa senta, por isso que ela está com essa cara aqui atrás, ela se senta diante da banca onde está o maestro. No caso é o maestro mesmo, e mais duas pessoas, uma senhora que não para de fumar. Vem a introdução do concerto numa fita gravada. É muito bonita a abertura desse concerto, ela é melódica, ela é feliz. Enquanto isso, lá no camarim, os músicos ficam ali prestando atenção. Poxa, será que ela vai dar certo? Será que ela não vai dar certo? Tudo isso foi invenção, é claro, agora do século XX, recentemente, para dar uma unidade visual a esse concerto. E logo depois, então, entra em andamento rápido o clarinete com uma sonoridade média e logo o concerto fica sério, vocês vão ver. O clarinete conversa, medita, ele é reflexivo. A meu ver, o andamento está um pouquinho acelerado, mas isso aí é lá com o maestro e também pode ser por causa do tipo de película que eles fazem, da filmagem que eles fazem, para dar um certo encantamento ou mais ritmo. Mas mostra as virtudes da instrumentista. Algo mais lento e a beleza do timbre do clarinete se destacaria, mas não atrapalha nada. Aos poucos, essa moça começa, nervosa que ela está, reparem bem, a ter visões. Então, enquanto toca, 3 pessoas na frente dela, assustada, com medo de errar, ela vê pessoas do tempo de Mozart. Ela tem uma visão, assim,
E ela vê, entre outros, o Salieri, que era um músico importante do tempo de Mozart, que alguns dão na história como intrigante, e houve um filme que o deu como um grande invejoso de Mozart. O Salieri foi um músico importante. E até há quem diga que ele mandou envenenar por ciúmes o nosso Wolfgang Amadeus Mozart. Enquanto isso, misteriosos, nos bastidores, os músicos da orquestra aguardam. Vamos ver e ouvir esse primeiro movimento, esse belo concerto.
é bonita a clarineta? Ou clarinete? Que instrumento variado, rico, como ele vai nos agudos, com graça, alegre, como ele vem no grave, com densidade. Olha, se vocês ficarem apaixonados pelo clarinete, vou dar aqui algumas sugestõezinhas. Mozart, além desse concerto, tem um quinteto para clarinete. Guardem isso. Weber com W-E-B-E-R, chamava-se Karl Maria von Weber. Mas vamos ficar com Weber. Weber tem um belo concerto para clarinete também. E Brahms. Brahms escreveu várias obras para clarinete. Primeiro, um quinteto para clarinete maravilhoso, triste, bem formidável. E escreveu, quando a mãe dele morreu, ainda sob o impacto da morte da mãe, um trio para clarinete, violino e piano, que é muito bonito. Um trio para clarinete, de Brahms. Então, com essas 5 músicas, este concerto, o quinteto de Mozart, o concerto de Weber, o quinteto de Brahms para clarinete e cordas e o trio de Brahms para clarinete, isso dá para 1 ano de contato profundo com o clarinete, que vocês não vão ouvir só uma vez. Quanto mais ouvirem, mais vão gostar. Vamos ao segundo movimento. É um adágio, portanto, um movimento lento. Do ponto de vista da imagem, mudou tudo. Agora a banca vai ouvir nos fones o clarinete, como se ele estivesse ali já julgando que a moça houvera gravado. O movimento é lento, portanto, como todo movimento lento, é a hora da expressão, do sentimento. E vocês aí vão ver como essa menina é boa clarinetista. As imagens nesse Música para Ver talvez não sejam tão brilhantes quanto em outros Músicas para Ver. Elas são um pouco estáticas, eles trabalham com rostos, pessoas paradas, como essa moça que está ali, olhando para mim, me corujando, salões enormes. Eu não sei se é criativo como imagem, mas é expressivo. Pode até ser um pouquinho monótono de imagem, mas não faz mal, porque também eles têm o cuidado de a imagem não prejudicar o ouvido. E aí no ouvido a gente vai poder ver o timbre do clarinete, o sopro da moça, a respiração, como é que ela fala através daquelas lindas imagens sonoras. E, como sempre, vocês vão ver que o clarinete pode ser alegre, no registro mais alto, e pode ser mais reflexivo. Inclusive, saibam que não existe um só clarinete. Existem vários clarinetes em registros diferentes, cerca de 3 ou 4. E o músico, conforme a música, conforme o tipo de música, ele opera num clarinete mais agudo, mais alegre, ou ele opera, ou ele trabalha num clarinete mais grave, até, se for necessário, chegar ao clarone, que é um clarinetão. É um som muito bonito, é um pouco usado. De repente vocês vão ver um pôster. Ali está Benny Goodman. E de repente, é muito interessante, o Benny Goodman foi um mestre do clarinete no jazz norte-americano. Ele foi um chefe na época das big bands, daquelas bandas onde tinha Glenn Miller, onde tinha Harry James, enfim, ele foi um dos mestres. Tommy Dorsey. Uma das bandas famosas dos anos 40 foi a banda de Benny Goodman. E o Benny Goodman, depois que chegou na casa dos 55, 60 anos, se transformou num clarinetista de música clássica. Há concertos gravados por ele. E aí está também uma outra boa ideia, se vocês gostam tanto assim como eu do clarinete. Vamos então aqui ao segundo movimento.
O terceiro movimento vem em seguida, ele é um rondó alegro. Ele é um movimento dançante, que é um rondó em geral, os rondós são danças cujo tema circula, ele vai, desaparece na orquestra e volta, o tema, a melodia. Ele é leve, ele é cheio de sinuosidades. Por quê? Porque o clarinete tem uma característica também muito interessante. Ele é, vamos chamar assim, versátil. Ele tanto vai rapidamente no agudo como rapidamente no grave, e ele tanto se presta para toques fortes como para toques, como os músicos chamam, pianíssimo, que é quando ele toca baixo. Aliás, os instrumentos são mais difíceis de tocar quando eles precisam de uma expressão e tocam baixo. É como no caso do canto. Os grandes cantores, eles são capazes de projetar a voz no pianíssimo, quer dizer, sem jogar a voz para fora, baixinho, com grande equilíbrio. O clarinete dá todas. O clarinete é um cantor, ele é um instrumento cantante. Por quê? Porque ele canta, ele só tem melodia, ele não tem ali acordes propriamente, pode acompanhar, mas sempre cantando, fazendo melodia. Do ponto de vista da imagem, você já tem aí no fundo algo misterioso. Mas esse terceiro movimento, ele faz com que as imagens se movimentem mais realmente. E aí, o que conta mais ou menos a história? Os músicos que fazem parte do concerto, eles começam a aparecer. Aparecem na plateia. E como que eles estão assim a apreciar a gravação que eles mesmos fizeram no teste da moça. O único ponto que eu faria um reparo é que a dedilhação dela no clarinete aparece pouco. Seria, do ponto de vista só didático, mais interessante que a dedilhação fosse vista. Mas não importa. Não importa que o desenho melódico de Mozart é repleto de invenções. É uma mistura de sons, os violinos entram, enfim. E o clarinete aqui, ele é cantante, como eu disse, e é feliz. E é o protagonista da orquestra. Ele é a pessoa, digamos assim. É a pessoa solando, fazendo uma espécie de discurso sonoro junto de uma orquestra. O que traz uma porção de características interessantes entre a individualidade e a coletividade, entre a forma de alguém exibir-se ao clarinete, principalmente quando há uma cadença ou um instrumento. A orquestra é uma orquestra pequena, de poucos instrumentos, de poucos membros, perdão, como foi a orquestra de Mozart. Se não me engano, inclusive, essa orquestra é um pouco maior do que aquela da orquestração original de Mozart. Os nomes vão aparecer todos nas letrinhas, sempre, fica muito melhor, é mais fácil de guardar. E o diretor de imagem faz um bonito nesse terceiro movimento, porque ele encontra uma maneira de mostrar, ora sentados, ora tocando, ora no primeiro plano, e quando eles aparecem tocando, eles aparecem projetados numa tela em preto e branco. E assim, um a um, todos os jovens intérpretes dessa orquestra, da comunidade europeia, dessa orquestra jovem, têm a oportunidade de um momento de estar presentes com o seu rosto, com as suas expressões, com a sua juventude, com a sua beleza, com o seu amor pela música. É um documento bonito de amor à música, que envolve imagem, que envolve som, que traz o grande Mozart. Vamos ao terceiro movimento.
Bonito, música para ver e para ouvir. Juventude e música, tão bonita a juventude a fazer música, a comunidade europeia. Não sei se vocês sabem que no Mercosul, aqui entre nós, existe já uma orquestra jovem do Mercosul também, que luta com muita dificuldade. Lá é gente de toda a Europa, aqui é gente de todos os países que compõem o Mercosul. É a alegria de participar de uma forma moderna, feliz, pacífica, de convivência entre países que viveram em guerra lá na Europa. Isso tem muito sentido político, sentido de integração, de solidariedade, de multinacionalidade, de humanidade como um todo. Bom, eu agora vou para trás das câmeras e nós vamos voltar ao segundo movimento apenas para alguns complementos, já que vocês já ouviram, e como eu sempre faço nesse programa, um caráter didático para quem chega a esse programa, falando dos instrumentos, falando alguma coisa que tenha a ver diretamente com a música, tentando de alguma forma acrescentar algumas informações, se é que elas são necessárias. Eu espero que sim. Vamos lá. Aí temos os três juízes, aquele do meio é o maestro James Judd, a ouvir a moça a tocar. Os músicos estão por ali, nos bastidores, como bons jovens, uns sentados no chão, bonitos. E já a orquestra repete o tema que o clarinete tocou. Não nos esqueçamos, o clarinete é um aperfeiçoamento do antigo chalumeau francês, que os italianos chamavam de charamella, de onde vem churumela, que é uma palavra nossa. E o clarinete, primeiro, ele misturou os sons mais altos do clarim com os sons mais graves do chalumeau. Ficaram faltando uns sons intermediários. Eles corrigiram e aí surgiu o clarinete, lá no século XVIII, e entra para a história da música e acompanha eternamente. Aqui temos uma cena bonita. Ela quem está a tocar, mas apenas aparece a sua imagem, como se estivesse a escutar o próprio desempenho. Reparem que a orquestra e o clarinete estão pianíssimo. Isso é o pianíssimo. Tocando baixinho, suave. É bem mais difícil. Agora aqui um exercício de imagem. A viola ao chão e a violista a escutar o tema. O pequeno teatro, onde se dá o teste. E entra um solo lindíssimo de clarinete. Ouçam. O clarinete está no registro grave, repare. Os músicos escutam, uma delas faz até tricô. São recursos de imagem para criar um certo ineditismo. Agora ele vai para o agudo e sai do pianíssimo para o forte. Olha como ele passa do grave para o agudo. E aí está Sharon Kahn, ao ouvir a si mesma.
pureza do som. Esse Mozart, hein? Que música! Olha que maravilha! Aí aparece, como ele disse, o Benny Goodman a tocar jazz, um músico branco que sempre empregou músicos negros na sua orquestra, numa época em que havia grande discriminação racial nos Estados Unidos. Ele, branco, judeu, sabendo como ninguém fazer a integração racial. E foi um clarinetista formidável. Existe, aliás, uma gravação do Benny Goodman desse concerto de Mozart. Reparem que a imagem é usada como apoio da música, no caso, para que não se deixe de ouvir a música. É uma referência, mais do que uma protagonista. Sempre cercado de um certo mistério, de um certo silêncio. Olhem como é bonito um corpo feminino com uma flauta, como também um corpo masculino com uma flauta. A postura, a elegância. Ali vemos várias violinistas, estão tirando uma foto, né? E uma moça do fagote. Aí a banca, eles já, a essa altura, claro que nós já vimos as três partes, mas aqui eles ainda estão um pouco em dúvida ao ouvir a moça. Como no final, como vocês já viram, eles a aprovam. E ela numa expectativa, serei aprovada? Mas serena, né? Suave. Como este maravilhoso movimento que nós acabamos de ouvir. Clarinete em si bemol, clarinete em lá, vários clarinetes. No século XX, o saxofone, que foi inventado por um cidadão chamado Adolphe Sax, daí que vem o nome saxofone, ocupou muito espaço do clarinete. O saxofone é riquíssimo também como instrumento. Eles são da mesma natureza. E da mesma natureza são o oboé, o corne inglês e o fagote, fagotão grande. Tudo são as madeiras na música, diferente dos metais. Trombones, trompas, trompete, que é o pistão, tuba. Os instrumentos mais doces são os instrumentos das madeiras. E Mozart, essa moça a tocar clarinete, enfim, espero que nós tenhamos tido um encontro interessante, instigante com o ver, absolutamente estimulante, pacificador com o ouvir. Obrigado. Não se esqueçam de trazer as crianças, elas sabem tudo de música, mesmo sem conhecer. E elas às vezes trazem os adultos. E os jovens, quantos jovens estão a estudar instrumentos e podem ter uma oportunidade de ver solistas como esse, ou de se entusiasmar por instrumentos, através desse contato que vamos fazendo aqui, através do entendimento que fazemos pelos e-mails. Não sei se sabem que eu tenho um fórum musical e quem me manda e-mail recebe o material desse fórum musical, se estabelece um grande debate. Enfim, não esquecer sempre que música é vida interior. E quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. Até a próxima.